Hoje a nossa aula é sobre a rotina do recém-nascido. Hoje vocês vão entender, né, o que realmente importa em uma rotina do recém-nascido. Você vai entender o que o bebê, principalmente você, precisam de fato, né, nos primeiros meses de vida aí, nos primeiros 2 meses de vida do bebê, que a gente chama o bebê de recém-nascido. E também quando começar uma rotina, o que esperar de um recém-nascido. E por último nós vamos falar de ferramentas poderosas que funcionam muito com os recém-nascidos e que fazem toda uma diferença nessa vida, né, que chega e que é tão nova. Eu costumo falar que o recém-nascido, né, assim, um bebê quando ele nasce, ele é o encontro de uma pessoa que foi expulsa de casa com uma pessoa que mudou de país, né? Então, o bebê, ele morava ali, ele tinha uma casa, um lugar que ele habitava, e ele, de repente, foi expulso de casa, né? Então, ele está ali num ambiente onde ele não sabe, ele não entende ainda essa nova casa, né? Então, ele se muda para uma nova casa e uma outra pessoa que mudou de país, né? Porque ter um filho é viver um país todo novo, né? É um universo todo novo. Então, essa frase se encaixa muito bem quando a gente fala de recém-nascido, até quando a gente fala de puerpério também, porque coincide, né? A mulher está passando pelo momento do puerpério. E aí, muitas pessoas perguntam assim, mas Fran, é preciso ter rotina? Se você já leu alguma coisa, já pesquisou, provavelmente você já viu que tem muitos perfis que indicam, não precisa fazer rotina com o recém-nascido não tem rotina, a rotina do recém-nascido é mamar e tudo mais. E de fato, né, isso não está totalmente errado, né? O recém-nascido, ele, pelo fato, né, dele estar numa nova casa, ou seja, ele ter mudado de casa, ele estar no novo ambiente, ele precisa mesmo ainda entender como é que ele vai se ambientar, e você também, né? Ele está numa nova casa e você está no novo país. Então, esse encontro realmente é muito complicado falar de rotina, mas isso não significa que você não possa fazer nada, não significa que nós não podemos fazer nada, né? E que você não possa ter uma outra visão de rotina, né? Então, por exemplo, o que nós chamamos de rotina para o bebê, muitas vezes tem outro nome, né? E eu vejo isso muito nos cursos, consultoras, né? Quando a gente vai olhar os perfis, o que os colegas estão falando sobre isso, a gente fala, nossa, mas aqui existe uma rotina, ela só não tem o nome de rotina, mas existe uma rotina, né? Então, o que significa ter rotina para o recém-nascido, né? Como que é essa rotina diferente? Então, principalmente, primeiro é conhecer o seu bebê. Aí todo mundo fala, Fran, mas isso é chover no molhado. Mas não é, presta atenção. Quando a gente geralmente pega um bebê mais velho, que nunca teve rotina, que tá tendo alguma dificuldade nessa área de rotina, a primeira coisa que qualquer consultoria, qualquer curso, qualquer pessoa, independente da filosofia de criação que ela usa com o seu filho, a primeira coisa que ela vai falar pra você é o seguinte: faça um diário da vida do seu filho aí por 3, 4, 5 dias. Pra que funciona esse diário? Esse diário nada mais é do que o conhecer o seu filho, né? Você olhar para ele e conhecer. Então, o recém-nascido, ele também precisa desse diário, né? Ele precisa que a gente se empenhe de fato em conhecê-lo, né? De entender o nosso bebê, entender como é que ele funciona. Eu sempre conto essa história que, por exemplo, a minha filha Lúcia, ela já nasceu mamando de 4 em 4 horas. Isso foi desesperador para mim. Imagina, uma mãe, né, já calejada, né, já tinha acompanhado muitas mães, eu tive meu filho, e assim, a norma é mamar de 2 em 2 horas, mas não tinha santo que fazia a Lúcia mamar de 2 em 2 horas. E eu lembro que assim, na primeira semana de vida dela, na verdade os primeiros 10 dias, até a consulta com o pediatra, eu tracei um caminho muito desesperador de conhecer ela, sabe? E muitas vezes eu entrava em conflito, falava, meu Deus, o que tá acontecendo? Tem alguma coisa acontecendo, né? Então é esse conhecer, é você se empenhar para conhecer o seu bebê. Outro fator muito importante que eu vejo que algumas filosofias de criação, como por exemplo a livre demanda, às vezes elas nos, vamos dizer assim, não é que elas são ruins, mas elas fazem com que a gente não tenha a oportunidade de conhecer o choro do nosso bebê, né? Então, o choro, ele não é só uma expressão de sentimento, ele é um mecanismo de comunicação.
Então os nossos bebês estão comunicando alguma coisa. Tanto que se você começar a se empenhar a ouvir o choro do seu bebê, você vai ver que existe diferente choro. Ele chora diferente para dormir, ele chora diferente para mamar, ele chora diferente quando ele tá com um incômodo, uma cólica, alguma coisa, uma dor. E às vezes a livre demanda, né? O que é a livre demanda? A livre demanda é o seu bebê peito, peito. Você não tem assim, você não escuta o bebê chorar, mas você também perde a oportunidade de conhecer ele. Eu não estou falando aqui, gente, de forma nenhuma que é pra você deixar o seu bebê chorando. Não é isso que nós fazemos, sabe? Mas existe uma diferença entre deixar o seu bebê chorando e estar com ele enquanto ele chora, né? Se por um lado um bebê recém-nascido precisa mamar muito porque o estômago dele é pequenininho, até coloquei nos stories hoje aí, né, o tamanho dos estômagos do nosso bebê. Por um outro lado, a gente também sabe que se um bebê acabou de mamar e você percebeu que ele mamou bem e daqui 10 minutos ele chora, sabe? O seu bebê não vai morrer se você gastar 5 minutos, né, descobrindo se o seu bebê não tá com xixi, não tá com cocô, se o seu bebê não tá com algum incômodo, se de repente ele já tá com sono e passou da medida, sabe? Então, às vezes, essa conduta da livre demanda, né, dessa cegueira do recém-nascido, não, chorou, não deixa nem um segundo, já coloca no peito, às vezes faz com que a gente perca uma grande oportunidade de conhecer o choro do nosso bebê, né? E isso é uma coisa que a gente não pode deixar de passar. Por quê? Porque é aí que a gente começa a construir um caminho com os nossos filhos. É aí que a gente começa a construir a identidade, a gente começa a entender como é que os nossos bebês funcionam, né? Então, a gente tem com os nossos bebês, a palavra de ordem deles, do recém-nascido, por exemplo, é dormir, 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 né? E aí, às vezes, você tá com um bebê que não dorme, você não pode jamais falar assim, ah, não, meu bebê não dorme, já nasceu não querendo dormir, né? Isso não procede. Um bebê recém-nascido, ele precisa dormir. É durante o sono que ele desenvolve vários aspectos, que ele tá precisando. A mente, o cérebro dele só trabalha quando ele tá dormindo. Então, se a gente tem um recém-nascido que não tá dormindo, alguma coisa tá acontecendo e você precisa investigar, sabe? Não é falar assim, ah, não, meu bebê não dorme, sabe? A gente não pode viver essa realidade, sabe? A gente tem que... Nossa, não, meu bebê precisa dormir. Se ele não tá dormindo, mas não tá chorando, alguma coisa tá acontecendo, né? Alguma coisa de ordem aí, neurológica. Então a gente tem que descobrir. E como não dá para diagnósticos muito rebuscados nessa idade, esse seu olhar atento, né, apegado ao seu bebê, vai te ajudar muito na caminhada, né? Então, se o nosso bebê, de repente, não precisa de uma rotina tão estruturada como a gente conhece, mas a gente precisa ter esse olhar de quê? De que eu preciso olhar para o meu bebê de uma forma em que ele vai estar sendo conhecido. Eu vou conhecer aquele bebê. Eu vou conhecer o choro. Eu vou conhecer como é que ele gosta de dormir, sabe? Eu vou me focar na mamada, como é que ele mama, se ele tá fazendo mamada efetiva, quanto tempo ele consegue, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, mas teve meu bebê recém-nascido, um dia mamou e ficou 2h30 sem mamar. Sabe o que isso significa? Significa que o seu bebê já tem um estômago com capacidade de armazenar leite para que ele durma 2h30. E o que isso traz de informação pra gente? Traz de informação pra gente de quê? Que o nosso bebê, ele tem um estômago que cabe bastante leite. Então isso faz com que a gente possa se empenhar mais para que ele faça mamadas efetivas que alcance esse patamar, né? Óbvio, vai ter vezes que ele vai dormir menos, vai ter vezes que ele dormir mais, mas isso já é uma informação, né? Se o seu bebê recém-nascido fez uma mamada e ele dormiu 2h30 direto, isso significa que o estômago dele já tem uma capacidade de armazenar leite para isso tudo de tempo, porque a ordem dos bebês é mamar, do recém-nascido, é mamar e dormir, né? Então eles precisam disso, mamar e dormir, porque é no sono que eles vão crescer, né? Outra questão que eu vejo também que deve fazer parte do que significa, né, a gente começar uma conversa sobre rotina com os bebês, é o fato da gente resistir à tentação de ficar com os nossos bebês no colo. Eu não tô aqui de forma nenhuma dizendo, sabe, que você não pode ficar com o seu bebê no colo. É tão gostoso, eles estão tão pequenininhos, né? Eles passaram tanto tempo, assim, nesse mundo imaginário que a gente não conseguia ver. Mas ficar o dia inteirinho com o seu bebê, sabe? Passar a noite com o seu bebê no colo. Ou então passando de colo em colo.
Isso faz com que você, primeiro, fique desgastada, né? E depois que você perca a oportunidade de ensinar o seu filho, ou seja, expor ele às novas formas de dormir, né? E aí vem mais um fator que é muito importante pra gente falar o que significa rotina. Rotina de um recém-nascido é expor o máximo ao seu filho às diferentes situações, né? Então é colocar ele pra dormir no berço, é pra colocar ele pra dormir no carrinho, é pra colocar ele pra dormir no bebê conforto. Eu sei que pra maioria das pessoas isso pode parecer até assim, uma dica que é meio que óbvia, né? Ninguém fica, mas gente, existe muita gente que quer ficar o dia todo com o bebê, né? Então dê oportunidade pro seu bebê ir dormir no bebê conforto, né? Porque às vezes ele vem pro colo da mãe pra mamar, aí passa pro colo da avó, pro colo do pai, pro colo do irmão, pro colo do tio. E daí às vezes aquele bebê, quando você para mesmo pra, sabe, fazer o diário, ele ficou pouquíssimo tempo deitado no bebê conforto, deitado no carrinho, né? Então o recém-nascido é esse momento da gente expor os nossos filhos a diversas experiências, principalmente no quesito dormir, porque pra eles dormir é muito fácil nessa idade. Então quanto mais a gente expõe ele a essas situações, melhor, né? E aí todo mundo fala, Tafa, mas o que é a rotina, né? O que é a rotina que você fala? Então assim, bebês recém-nascidos devem ou não devem ter rotina? Eu acredito que sim, bebês recém-nascidos devem ter rotina. No entanto, não é a rotina tradicional que a gente tá entendendo, que a gente conhece, né? Aquela rotina de tudo espaçadinho, ter horário para mamar, né? Então, assim, a indicação é de livre demanda, mas ela também é uma indicação de observação, né? Então, por exemplo, se o bebê mamou, você viu que ele mamou, e aí ele, sabe, tá satisfeito, dele começa a chorar, você volta pro peito, sabe? Você tem que ter um olhar mais a tempo. Eu lembro quando a minha filha nasceu, e eu dividi o quarto no hospital que eu ficava, a gente tinha muito bebê nascendo, a gente precisou dividir um quarto, né? Não tinha quarto pra toda mulher. Nasceu muita criança, passou um furacão lá. Lúcia nasceu lá em Santa Catarina e tinha muita mulher. E aí, o bebê dela, assim, você via que ele mamava bem, isso aqui. Mas aí ele já saía do peito, dava 5 minutos, ele chorava muito, muito, muito mesmo. E ele só acalmava, tipo, no colo ou andando, né? Alguém tinha que pegar ele e aí andando com ele e ficar balançando ele. E assim, isso foi divertido, tipo, nas primeiras horas. Tipo, depois de 12 horas, tava todo mundo exausto, né? A mãe tava exausta por causa da cesárea. A avó que tava de acompanhante lá, dormindo mal numa cadeira, já tava super cansada, mesmo ele sendo um bebê recém-nascido e leve. E aí eu lembro que, assim, a gente fica meio assim, né? Eu também já tava ali, eu falei, meu Deus, vou, não vou, e a gente não resiste. E aí eu falei assim, quando o pai chegou, né, que tinha mais autoridade, tava mais descansado, quando ele chegou de manhã, eu falei assim, olha, por que você não enrola ele na trouxinha? Ele tá sentindo, acho que ele tá precisando, sabe? Eu tô observando que ele só fica calmo quando ele tá no colo sendo balançado. Só que isso tá cansando vocês, então que tal enrolar ele? Gente, por Deus, o pai, ele não sabia fazer. Aí eu falei assim, não, vem aqui. Aí ele trouxe o bebê dele assim na minha cama lá, né? Tempos bons, não tinha Covid, não tinha nada. E aí, o pai dele pegou e colocou, eu ensinei ele a rolar. Gente, na hora que enrolou na trouxa, o menino parou de chorar e ele dormiu. Daí eu falei assim, coloca ele lá no bercinho, né, do bercinho lá do hospital. E o bebê dormiu. Era tipo o dia da pediatra chegar. Daí a pediatra chegou, ele tava dormindo loucamente. Ele tinha chorado, tipo, a noite inteira, sem parar, assim, sem parar, sabe? Então, essa rotina que a gente fala é de conhecer esses pontos do bebê, sabe? Então tem que ter rotina. Assim, não dá pra gente lidar com o bebê com um ser que, não, tem que ser livre demanda. Não, gente, se você percebeu que ele tá bem, que no peito não tá resolvendo, que ele tá chorando, deve ser outra coisa, você tem que investigar, né? E aí, eu venho pra parte da rotina mesmo. Então, por exemplo, quando eu falo sobre rotina com as minhas mães de recém-nascido, o que eu falo sobre rotina? E que eu vejo que muitas pessoas falam? Que são, assim, os direcionamentos que a gente dá, né, para uma boa conduta de rotina. Então, a primeira questão, né, são baseadas em 3, tá? A gente se baseia em 3. Então, a rotina de um recém-nascido, ele tem 3 pontos fundamentais que não podem faltar. E pelo fato deles não poderem faltar, é que a gente
gente chama isso de rotina do recém-nascido, entendeu? Então, a primeira é mamadas completas. Então, assim, a primeira coisa que tem que fazer parte da rotina de um recém-nascido é mamadas completas, né? Então, você como mãe precisa, assim, empenhar em que o seu bebê faça cada vez mais mamadas completas, né? A gente tem aí um bebê que é sonolento, a gente tem um bebê que está muito cansado, às vezes, de um parto muito prolongado, né? Porque as contrações, tudo isso cansa o bebê. Então, você tem que se empenhar, né? Tem que acordar esse bebê, tem que incentivar ele, né? Levantar ele. Então, se empenhar as mamadas completas. Um bebê, a gente tem que ensinar, porque, afinal de contas, mamar também é uma novidade para eles. Eles também estão aprendendo a mamar, né? E aí, você tem que se empenhar para mamar, você tem que perceber se a pega está correta, se ele está mamando efetivo. Por mais que os recém-nascidos mamem pouquinho, né? Porque, mais uma vez, o estômago deles é pequenininho. Então, o estômago de um recém-nascido de um dia, ele cabe aí por volta de 5 ml. Sabe o que é 5 ml? Sabe aqueles copinhos de xarope que a gente dá para os nossos filhos? Aquele copinho, daquele também tem 10 ml. Então, é tipo metade daquele copinho é que um bebê recém-nascido de um dia mama. Só que, quando a gente vai para uma semana, olha só como eles engordam rápido. Principalmente o bebê que mama colostro, né? Que é um leite, que é o primeiro leite da mãe. E ele é muito poderoso mesmo. Ele é feito para engordar o bebê. Dali uma semana, o bebê já tá mamando 20 ml, tipo, ele tá mamando quase 4 vezes mais do que ele mamava. Então, é muito leite, sabe? É muito leite, isso significa o quê? Que o bebê cresce mesmo, em uma semana ele cresce absurdamente. Então, a gente tem que se empenhar pra fazer essas mamadas completas, porque ele vai precisar disso, ele tá crescendo, né? Um bebê, a gente quando não engorda, o nosso estômago não aumenta? Então, acontece a mesma coisa com os bebês. Então, o bebê vai engordando, o estômago dele vai aumentando, cada vez mais leite. E ele precisa aprender a fazer mamadas cada vez mais efetivas, né? Cada vez melhores, ele precisa melhorar. E você precisa se empenhar nisso, né? Então, você tem que estar atenta à mamada, se ele está engolindo leite. Você tem que estar atenta a se ele está deglutindo, se ele não dorme no peito. Então, você tem que ser a mamada efetiva. É essa que você está olhando o seu bebê, você tá vendo ele, né? Se ele tá mamando de fato, né? Se ele tá rotando bem. Então, todos esses são sinais que você precisa estar muito atenta. Outra coisa que eu sempre falo, que é muito importante, e essa daí é, tipo, pra anotar mesmo, né? É a importância de estar descansado pra mamar. Gente, o que vocês preferem? Eu sempre falo isso, tem vídeo aqui no meu perfil do Instagram sobre isso. O que vocês preferem? Correr uma mini maratona totalmente descansado ou fazer uma faxina na sua casa, limpar até o teto e daí sair pra correr uma mini maratona? Qual que você acha que vai ser o seu melhor desempenho? Correr uma mini maratona descansado, acordar, tomar um bom café da manhã e correr, ou tipo, fazer a limpeza geral da tua casa e sair pra correr? É óbvio que o seu desempenho vai ser muito melhor se você estiver descansado. A mesma coisa acontece para os bebês. Bebês recém-nascidos, eles cansam só de estar acordado. Só de acordar, abrir o olho e olhar para qualquer coisa, até para escuridão, eles cansam, né? Então, principalmente se o bebê já vem aí de um parto muito cansado. Então, o bebê é cansado. Então, o bebê, ele precisa ser instruído, ou seja, conduzido a mamar nos momentos que ele está mais descansado. Por quê? Porque a probabilidade dele fazer uma mamada melhor, dele fazer uma mamada completa, uma mamada efetiva, é muito maior, né? E quando que o bebê está mais descansado? Qual é o momento que o seu bebê recém-nascido está mais descansado? Assim que ele acorda. Mas é assim que ele acorda, sabe? Não é tempo de pegar o bebê e trocar roupa, não é tempo de pegar o bebê e trocar fralda. Eu, particularmente, não troco nem fralda, só se tiver, tipo, do merdado, assim, não dá nem pra... Né? Mas, assim, não troca fralda, não tira roupa, nada. É abrir o olho, peito, né? E aí incentivar o seu bebê a fazer mamadas completas. Por quê? Porque quanto mais descansado ele tiver, melhor ele vai estar para também se autoajudar a fazer, né? Um bebê que tá muito cansado, ou seja, que acorda, aí você vai dar um banho, aí você vai, sei lá, dar um rolezinho, vai pro colo da vovó, ai, peraí, que a mamãe vai fazer um xixi, nananã, entendeu? Tudo bem, tem algumas coisas que não dá pra passar mesmo, sabe? Mas assim, o bebê mama rápido, mama, sabe?
aquela coisa, preciso fazer xixi, mas você vai na velocidade da luz e volta, né? Porque o bebê, ele se cansa. E aí, se deixar ele pra ele mamar depois de dar banho, ele já vai estar muito cansado. E aí, ele não vai querer mamar. E aí, ele vai dormir. Só que daqui a pouco, dá 20 minutos, ele acorda porque ele tá com fome. Entendeu? Então, assim, a gente tem que dar muita importância a isso. Eu vejo que esse é um erro muito, muito comum, assim, dos recém-nascidos, né? Porque existe, assim, uma ânsia de, não, tem que dar banho, não, tem que dar colo, não, tem que, fulano quer pegar, ai, a visita chegou, eu tava esperando para o bebê acordar, para poder ver o bebê. Não, deixa fulano ver, né? Isso aconteceu muito com o meu primeiro filho, sabe? Ele acordava, recém-nascido. Ai, tinha uma visita, ou então a visita chegava e ele tava dormindo, né? Aí, tá bom, espera ele acordar. E acordava, não, primeira visita, porque a visita já tá esperando ele. Aí quando ele vinha mamar, coitadinho, não mamava nada, sabe? Tipo, já tava muito cansado pra mamar. E daí, não mamava nada, já dormia no peito ali mesmo, botava no berço, dava meia hora, 40 minutos, o menino acordava de novo chorando aos plenos pulmões, morrendo de fome, daí, sabe? Então, dê importância a isso, né? Esteja consciente de que um bebê descansado mama melhor. Alguns sinais que eu gosto de que o bebê está fazendo mamadas completas, né? Porque muitas vezes é bem difícil mesmo para uma mãe que está amamentando, e principalmente se o bebê mama tão pouquinho, aí você não sabe, né? Às vezes você não consegue tirar o leite, ou então você fica lá meia hora. Eu lembro no meu primeiro filho, eu ficava meia hora e tipo, saía 20 ml de leite, eu ficava desesperada, né? E eu não sabia que cabia tão pouco, né, no estômago dos bebês. Então hoje em dia, quando eu lembro, tipo, 20 ml é muito, né? 20 ml era tipo 4 mamadas do meu filho de 2 dias, né? Então era bem surreal, mas eu achava que era pouco, né? E aí que eu fui pesquisar e ver que só cabia pouquinho mesmo. Então tudo bem, sair pouquinho leite. Então, quais são os sinais que você sabe que o seu bebê tá fazendo mamada completa, que o seu recém-nascido tá fazendo mamada completa? Primeiro, meu favorito, a cor do cocô. Esse, sim, é vamos dizer assim, é a prova real de que o seu bebê recém-nascido está fazendo mamadas completas, tá? Só que essa cor do cocô, ela vale mais um pouco para quem tá amamentando no seio, né? Então, se o seu bebê, ele já nasceu e aí você não conseguiu produzir leite, mas isso é uma condição bem difícil de acontecer, né? Então, assim, o bebê, ele tem, assim, nos primeiros dias dele, ele tem, assim, sai o mecônio, né? Então ele faz aquele cocô um pouco preto, depois verdeado, mas loguinho, tipo, questão de 1 semana, 2 semanas no máximo, o cocô do seu bebê já tem que estar saindo amarelinho, tá bom? Se depois desse período o cocô do seu bebê tá saindo verde, é sinal de que ele tá mamando só o primeiro leite. E o que isso significa? O nosso peito, ele produz o leite em 3 etapas, né? Então, a primeira etapa é a água, a segunda etapa é uma água com açúcar, que é a que a gente chama da lactose, né? E a última etapa, que é a gordura, as proteínas, que é o leite que engorda o bebê, né? Que é o leite que deixa saciado, é a feijoada, sabe? Do leite. Então, quando o bebê não está mamando esse último leite, o cocô dele, se ele está mamando só água e água com açúcar, o cocô dele fica numa cor esverdeada. Então, se o seu bebê aí tem 3 semanas, 1 mês, 2 meses, e o cocô dele tá muito verde, é sinal de que ele tá fazendo lanchinhos, né? Que a gente chama de lanche, ou seja, ele tá mamando só o primeiro e o segundo leite. Ele não tá mamando o leite maduro, né? Aquele leite que sustenta o bebê. Então, tem que ficar de olho na cor do cocô do seu bebê, pra você ter certeza que ele tá fazendo mamadas completas. Outro sinal bacana também é o ganho de peso, né? Então, o ganho de peso é um grande reflexo. A gente vê que bebês, eles ganham peso muito rápido, e se o seu bebê não tem nenhuma outra condição, é normal que ele vai ganhar peso mesmo. Quanto mais mamadas completas ele fizer, mais ele vai ganhar peso, né? Então, a gente percebe que bebês que mamam, vamos dizer, que mamam bem, né, fazem mamadas efetivas, engordam mais rápido. Então, a gente pega aí bebezinho de 1 mês, 2 meses com 6, 7 quilos, fácil, às vezes até mais do que isso, porque eles fazem mamadas completas, eles mamam bastante leite, e isso faz com que eles engordem, o estômago cresça mais, o estômago cabendo mais leite, eles dormem mais. É essa mais ou menos a equação que acontece, tá bom? E se você ainda tiver em dúvida, né, não, eu tô em dúvida, não sei se meu bebê tá mamando bem, se tá fazendo mamadas completas,
tira o seu leite, né? Retira o seu leite, você pode extrair o seu leite, aí você vai ver de fato quanto o seu bebê tá mamando, né? Você pode fazer uma mamada em que ele mame no seu e você tira do outro lado na mesma hora que ele mame, ou então você deixa ele mamar aqui bastantão, daí você vai e tira desse outro lado bastante, e daí você pode dar na colherzinha, na mamadeira, no copinho, enfim. Depois você dá pro seu bebê de outra forma, só pra você ver como que está a produção do seu leite, sabe? E aí você tem naquela tabela, né? Então um bebê de 1 mês, por exemplo, 2 meses, eles mamam o quê? 150, no máximo, sabe? 200 ml de leite. Então, essa é uma boa medida também pra você saber se o seu bebê tá fazendo mamadas completas. Foi uma das estratégias que eu usei com a minha filha recém-nascida, porque, como eu falei, ela mamava de 4 em 4 horas e era desesperador. Desesperador. E, gente, assim, eu tentava de tudo, banho, sabe? Metia a menina com a cara no sol, ela não acordava. Metia ela com 2 horas, 3 horas, ela ficava dormindo, não tinha como ela mamar. E aí eu fiquei desesperada, eu comecei a tirar meu leite. E pasmem, com 4 dias de vida da Lúcia, minha bebê, eu tirei antes dela mamar. Eu falei assim, não, vou tirar antes, que eu quero ver, tipo, o momento. Aí na hora que ela acordou, eu falei, não, agora eu vou tirar leite, segura ela aí um pouquinho, né? Aí distraíram ela e tal, né? Tirei 140 ml de um peito só. Então, ela tava mamando muito. E aí até pensei que a produção fosse do meu... Não, vaca leiteira, produzo muito leite e tal. Mas aí eu vi que, na verdade, ela mamava mesmo. Aí eu falei, não, vou dar a próxima na mamadeira. Aí eu dei o outro peito pra ela e peguei e guardei aquela. E daí eu dei pra ela na mamadeira, ela mamou 140 ml, depois ainda foi mamar no meu peito. Então, por isso que ela dormia bem, porque ela mamava bem e ela engordou astronomicamente, tá? Outra questão sobre mamadas completas que eu quero deixar aqui só uma dica, né? Consultora de amamentação. Gente, consultora de amamentação é tipo item de enxoval, tá? Eu sempre falo assim, olha, as mães deveriam não ficar, tipo, gastando horas na gravidez olhando o carrinho caros e deveriam olhar uma consultora de amamentação, porque uma consultora de amamentação, ela salva a sua vida em muitos aspectos, né? A gente tem aí essa importância, sabe? Porque se o bebê recém-nascido, a coisa que ele mais precisa é mamar, então uma consultora de amamentação, ela é tipo como se fosse, sabe, a alma do seu puerpério. Então, uma boa consultora de amamentação deve fazer parte do seu enxoval, deve fazer parte da sua vida, ela deve estar ali no seu, sabe, você já deve saber uma boa consultora, já deve ter pesquisado quais são as melhores, já deve ter perguntado para suas amigas quem teve, quem não teve, olhado o trabalho, visto o resultado, porque consultora de amamentação salva, a gente salva muito, tá bom? Vou até um dia fazer uma aula só de consultora de amamentação, porque muito que precisa, tá bom? Outra questão, outro ponto, né, a gente então temos 3, o primeiro, mamada completa. O segundo ponto de rotina para o recém-nascido é observar a janela do sono, né, gente? E aí, eu digo que é observar e respeitar o limite de tempo acordado. Então, nós sabemos que os bebês recém-nascidos precisam dormir muito. E existe um limite de tempo acordado. Como eu falei na aula anterior, a ciência gasta muito dinheiro para determinar certas coisas, sabe? Então, por exemplo, não existe uma tabela dizendo o limite médio que um recém-nascido deve ficar acordado à toa. Não surgiu do nada, sabe? Não surge. Essas tabelas não surgem do nada. Não é uma invenção de alguém que observou uma criança e falou assim, não, o recém-nascido, ele tem que ficar de 40 a 50 minutos acordado. Não é, gente. Existe muito estudo ali, entendeu? E aí o que acontece muitas vezes é que 2 problemas acontecem. Primeiro, o bebê não apresenta a janela do sono, né? Às vezes ele é muito pequenininho, não apresenta a janela do sono. E aí você vê aí recém-nascidos acordados por 1, 2, às vezes até 3 horas. E isso é surreal. A gente falar em parte neurológica, desenvolvimento, tipo, dá vontade até de chorar. Um bebê recém-nascido acordado por 2, 3 horas, sabe? Então a gente tá falando aí de mães que não conseguem identificar bebês que não tem o sinal da janela do sono, né? Abrir a boca, o olho não fica pesadinho, nananana, e aí ele não é colocado para dormir. E bebês que ficam muito tempo além do limite acordado, né? Então, eu sempre digo, o segundo ponto da rotina do recém-nascido é
observação de janela do sono e respeito ao limite do bebê acordado. Então nós temos uma tabela que determina aí que bebês de até um mês, o máximo de tempo acordado é de 40 a 50 minutos. Quando a gente vai para um bebê de 2 meses, a gente já aumenta aí para 1 hora, no máximo 1h10. E aí o que acontece? Ai, Fran, mas o meu bebê mamou, tá bem, isso aqui, não. Ele tá super bem, de boa. Gente, a questão não é se o bebê tá de boa. Alguns bebês vão ficar de boa mesmo porque o nosso mundo é lindo, ele é fascinante, ele quer, tipo, uau, da hora, né? Tô querendo conhecer. Só que é uma questão de precisar. O seu bebê precisa dormir. Ele precisa dormir. Não é uma questão de, o seu bebê tá ali, você tá olhando pra ele, seu recém-nascido, ele tá ali no baby conforto, tá no carrinho, você tá fazendo um negócio aqui, ele tá ali de boa, quietinho. Não é isso. É questão de limite de tempo acordado. Eles têm um limite para que ele não entre em exaustão. Então, ele precisa ir dormir. Precisa respeitar a tabela. Eu, particularmente, gosto de usar os dois, ou o que vier primeiro, né? Então, por exemplo, minha filha Lúcia, além dela dormir tudo isso que ela dormia, ela ainda ficava pouquíssimo tempo acordada, tá? Ela era meia hora, ela já tava com o olho assim, tipo, muito vermelho, a pálpebra muito pesada, muito pesada. Ela tava de boa, mas o olho dela denunciava que ela tava com muito sono. E aí, meus amigos, era cama direto, né? Eu lembro que era uma correria assim com a Lúcia, porque ela acordava, daí ela mamava, sorte que ela não demorava muito pra mamar, né, era um bebê forte também, já mamava bastante forte, né, então um bebê que ele vai ganhando peso, ele vai ganhando força também, então ela já nasceu uma bebê muito forte, grande, então ela mamava efetivamente bem. E aí ela mamava acho que 10 minutos, às vezes menos, até 7 minutos ela já mamava. Arrotava super bem também. E daí eu tinha que ficar de olho nela, porque dali mais 10 minutos, pronto, ela já voltava pra dormir e dormia 4 horas. Daí só 4 horas, né? A gente ficava assim, meu Deus, a gente nem tá vendo a Lúcia. A gente morria de saudade da Lúcia, porque ela dormia lá, mas a gente sabia que a gente tava buscando um caminho do bem pra ela, um sono independente, pra ela tava tudo bem, ela não chorava. Dava meia hora, a gente enrolava ela na trouxa, quarto escuro e buf, cama. E lá ela ficava as 4 horas dela tranquila. A gente também fazia milhares de coisas, enfim. Então, segundo ponto da rotina do recém-nascido, tem que respeitar janela de sono e limite de tempo acordado. O que vier primeiro, né? Você já identificou que seu filho, seu recém-nascido, tem uma janela do sono. Fran, mas a janela do sono dele é tipo, acabou de mamar a janela do sono. Ótimo. Perfeito, entendeu? Tem bebês que, tipo, arrotou, já tá até dormindo. Perfeito, já tira dele do arroto, já enrola ele na trouxa e já coloca ele pra dormir. Você tá entendendo? Ai, Fran, mas ele acordou e ficou assim se remexendo. Não tem problema, se ele não tá chorando, enrola ele na trouxinha e deixa ele lá no escurinho, no cantinho, né, com o ruído branco ligado. Nós já vamos falar sobre isso. Deixa ele lá tranquilinho, suave na nave, né? E aí, se ele chorar, você vai. Se ele não chorar, você deixa ele lá. Daqui a pouco ele pega no sono, né? O erro, muitas vezes, dos pais é fica dessa agonia. Ai, mas ele tava aqui, arrotou, já tava dormindo, não sei o que. Eu botei ele pra dormir, ele não dormiu. Mas, gente, deixa ele lá. Se ele não tá chorando, tranquilo. O bebê recém-nascido, a coisa que ele menos precisa é de estimulação. Porque a vida dele já é uma estimulação. Tipo, ele abriu o olho, tipo, já é como se ele estivesse dentro de um cinema 3D. Assim, né? É isso que eu falo, assim, o recém-nascido é ótimo, porque a gente não precisa nem estimular ele, tipo, autoestimulável. Ele abriu o olho, ele já tá, tipo, no mundo 3D com aquele óculos, sabe? Tipo, ele acorda, parece que coloca aquele óculos. Então, tudo estimula ele. Então, não precisa muito de coisa, sabe? Então, respeitar limite de tempo acordado é muito importante. E não ficar tão agoniada, né? Porque às vezes a gente fica, ai, mas mamou, mas eu não tô dando carinho pro meu bebê, né? Gente, carinho pro bebê, sabe? O bebê se sente muito amado quando ele tem as necessidades dele atendidas. Então o bebê que dorme bem, ele é calmo, ele é tranquilo, entendeu? Eu sei, vai dar saudade, vai dar saudade. Eu morri de saudade dos meus filhos, morria de saudade dos meus filhos, porque parecia que eles ficavam muito tempo dormindo. Ficava, nossa, tá dormindo demais, assim, meu marido ficava doido pra acordar meus filhos, falando, não, calma, deixa eles lá, tranquilo, entendeu? Vai chegar a hora, vai chegar o dia, né? Nossos filhos crescem, eles depois eles conseguem ficar mais tempo acordado, entendeu? Outra coisa que eu queria falar sobre essa questão da janela do sono é o testar a estimulação do ambiente, né? Então, um dos pontos de conhecer o seu recém-nascido é esse teste de ambiente. Então, eu sempre digo, tem alguns bebês que um ponto preto numa parede branca é suficiente para super estimular o seu bebê. Então, você precisa estar atento a isso, se o seu recém-nascido é esse tipo de bebê. Porque muitos recém-nascidos já nascem tipo assim, entendeu? Elétricos, né? Já nascem assim com, tipo, cheguei, mundo.
me aguarde, entendeu? Eu quero viver tudo, né? Então, se você tem que testar o ambiente. Se você coloca o seu bebê num ambiente com uma televisão ligada e você vê que a soneca dele piora, que ele dá uma resmungada, ou às vezes que ele chora pra dormir, já liga o alerta. Olha, talvez a televisão tá fazendo mal pra ele. Não. Se você, na hora que ele acorda, você leva ele pra cozinha e depois você leva ele pra outro ambiente. Se você troca muito ele de ambiente, aí na próxima você não troca ele, sabe? Na próxima soneca não troca, fica, sabe? Vai observando. Qualquer mudança de comportamento, ela precisa ser notada, porque isso te dá informações valiosas. Se o seu bebê é um bebê que se autoestimula muito rápido, né? E aí você vai usar isso como? Se o meu bebê autoestimula rápido, então eu vou tentar sempre minimizar os estímulos pra ele. Então, se ele acorda, ele fica sempre no mesmo quarto, né? Isso eu identifiquei, por exemplo, na minha filha Lúcia. A Lúcia, eu falei pra vocês, ela dormia em meia hora, né? Mas ela dormia em meia hora se eu ficasse com ela só no quarto. Agora, por exemplo, se eu desse mamar pra ela, tipo, na sacada, aí meu filho brincando. Aí, por exemplo, eu desse ela pra rotar, por exemplo, eu dei ela pra minha mãe arrotar pra mim, pra eu ir no banheiro, pra alguma coisa, nanana. E aí minha mãe ficou andando na casa pra ela rotar e tal, nanana. Ela já demorava mais, ela já demorava uns 45 minutos, 50 minutos pra dormir. Aí eu já percebi, falei assim, há uma estimulação ambiental, ela tá sendo autoestimulada na troca de ambiente. Então, eu já sabia que quando ela fosse estimulada, quando ela fosse trocada de ambiente, isso estimularia um pouco mais ela. Então eu sempre ficava atento a isso. E vamos lá, já estamos quase no final da nossa rotina pro bebê. Ixi, tem que correr porque tem muita coisa que eu quero falar ainda. Que é entender e dominar o reflexo da calma. Gente, o reflexo da calma é a cereja do bolo dos nossos bebês, da conduta com os nossos recém-nascidos, né? Muito se fala em criar pro bebê aqui fora um ambiente muito parecido do que ele tinha no útero, para que ele a adaptação ao mundo aqui de fora seja mais suave, seja mais tranquila, né? Seja mais humana e Só que muitas vezes essas dicas de criar um ambiente familiar ao útero para aqui para fora, elas vêm totalmente desvinculadas do que realmente significava estar dentro da barriga. Por exemplo, quando as pessoas te vendem a ideia de que você carregar o seu bebê no sling o dia inteiro, ou então pelo menos durante a soneca, ou então parte do dia, como forma de fazer com que você traga a ele um ambiente familiar do útero, isso é totalmente incorreto. Você está criando tudo menos o ambiente do útero. Por quê? Como era dentro do útero? Vamos lá, como era dentro do útero? Dentro do útero era apertado, né? Bem apertadinho, muito apertado. Era escuro, tinha muito barulho, muito barulho. E o barulho, ele não era qualquer barulho, ele era um barulho constante. Era um barulho das nossas... dos trabalhos a gente na ultrassom muitas vezes consegue até ouvir o som, né, das artérias. As artérias fazem um som gigantesco lá dentro, e você pode ver que o som, ele é constante, ele é grave, né? Então esse som assim da artéria, ele é mágico, sabe, para nos ensinar. Se você prestou atenção, se o seu médico colocou lá para você ver como que é. E aí o que acontece? Você traz o seu bebê pro sling, presta atenção. Só é apertado, não é apertado na medida, porque geralmente as pernas dos bebês ficam soltas aqui pra baixo, né? Fica solta aqui embaixo da mãe, assim, alguma coisa. A cabeça dele fica mais ou menos ok, mas assim, o apertadinho do bebê é assim, ó, é apertadinho, é todo encolhidinho de verdade, né, como se fosse numa trouxinha. Então, e outra, você no sling, você não vai ficar parada no escuro, você geralmente tá trabalhando, né, eu vejo mães, por exemplo, que vão pro computador com o bebê no sling. Gente, essa luz de eletrônicos, ela é extremamente prejudicial, ela ativa o nosso cérebro, sabe? Só da gente estar exposto a um ambiente que tem um computador ligado. Imagine um bebê que tá aqui e a luz do computador direto nele. Sem falar no barulho, né, gente? Vamos combinar aqui barulho todo doido, porque uma hora a mãe tá aqui, daí tem a janela que passa uma moto, daí a mãe levanta, ela vai no banheiro, tem um barulho de descarga, tem os barulhos da casa que são totalmente desconexos. Então, assim, sling, ele faz tudo menos criar um ambiente familiar do que tinha o útero. E o que é o ambiente familiar do útero para os bebês? O que significa isso? Gente, significa
trazer ao seu bebê calma, né? Nós falamos na primeira aula sobre autonomia, então a gente falou que a autonomia vem do quê? Do bebê ter segurança, e a segurança vem através do conhecer. Então eu conheço aquilo, eu sei que a minha rotina é assim, então agora já tá na hora de dormir, e aquilo traz uma segurança pra criança. A segurança vem no que a gente conhece, né? Como você vai pra guerra, ninguém vai pra guerra descalço, você conhece o seu inimigo, você estuda, isso te dá segurança, te dá coragem. Então, criar, né, tentar criar, né, que a gente não consegue, mas a gente tenta criar esse ambiente familiar do útero aqui fora, é trazer para os nossos bebês o que a gente chama de reflexo da calma. Eles vão ficar calmos, eles ficam calmos a partir do momento em que eles têm ambientes, que eles têm situações que são familiares a ele, né? Então ele remete e fala, isso aqui eu conheço, isso aqui é legal, e aí ele fica calmo, e quando a gente tá calmo, a gente dorme, né? Então se a gente tá calmo, a gente dorme. Então, entender e dominar os reflexos da calma, de fato que eles são, né, é muito importante. E aí eu entro na questão que eu tô louca pra falar nessa aula, né, que é muito legal, do nascimento de Jesus. Né? Então, o que o nascimento de Jesus nos mostra de conhecimento muito incrível sobre os bebês? A Bíblia é muito enfática, né? Ela diz lá em Lucas 2, no versículo 7, depois de novo no versículo 12, que a Maria, ela pegou o Jesus, enrolou numa trouxa, enrolou em panos, ou seja, né? Fez uma trouxinha. Imagina você enrolar um bebê num monte de pano. Você vai acabar apertando o bebê, né? Vai ficar assim, confortávelzinho. E colocou ele numa manjedoura, né? Então a manjedoura tem que ter aquele formatozinho, né? Ou seja, que a gente chama hoje de ninhozinho, né? Tipo um ninhozinho, casulinho. Ou seja, o bebê estava apertadinho, ele estava no ninho. O bebê Jesus nasceu num estábulo, então no estábulo nós temos muitos barulhos, né? Os animais, a respiração dos animais. Imagina aquela orquestra, né? Essa respiração, todos os animais respiram, principalmente os mamíferos. Geralmente no estábulo a gente tem mamíferos. Então imagina aquela sinfonia de respiração constante, grave, né? Ou seja, muito parecido com o útero, e escuridão. É fato que tinha escuridão no estábulo, porque geralmente estábulo tem muita palha, né? Então é quase que um perigo você acender uma vela, uma lamparina, e você fica com o mínimo. Eu vejo alguns Josés, né, que são relatados com a lanterninha na mão, eu falo assim, nossa, é isso mesmo, né? O Josézão devia ficar assim, porque o medo de botar fogo e morrer a mulher dele, o filho dele. Então ele devia ficar cuidando do fogo, não dava pra fazer uma fogueira no chão dentro do estábulo. Então, de fato, era uma luz muito penumbra, era escuro. E é esses que são os principais reflexos da calma do bebê. Óbvio, a gente tem o reflexo do sugar também, que é do mamar, mas ele vem na mamada. Então se o seu bebê mamou, né, ele tá mamando, ele tá calmo, ele tem aquele reflexo do sugar, porque os bebês sugam desde a barriga, eles já estão sugando, e aqui fora eles vêm e sugam na mãe. Então você tem tipo uma mamada efetiva, que ele mamou e sugou bastante, não dormiu no seu peito, então ele supriu aquela necessidade, né, da sucção, da mamada, do reflexo, ou seja, ele se acalmou. Daí logo ele passa por uma turbulência, troca uma fralda, toma um banho, isso aqui, mas daí você já enrola ele no apertadinho, liga o ruído branco e escuridão. Gente, isso é mágico, sabe? Isso é mágico. Você vê assim, com os recém-nascidos, é muito incrível, sabe? Foi a experiência que eu contei pra vocês, que eu vivi no hospital com a mãe que tava, né, dividindo o quarto comigo. Foi muito louco, porque o bebê dormiu a noite inteira. E tipo, era de manhãzão, o nosso quarto tava com a janela aberta, mas foi só enrolar ele. Eu falei, enrola ele, por favor, testa, né? Eu falei assim, se não der certo, você tira. E aí ele enrolou, e aí eu lembro que quando a pediatra chegou, o pai virou pra pediatra e falou assim, olha, ela ensinou pra gente, tipo, ficou me apontando e tudo, não sei o que. E a pediatra falou, ela tem razão, isso acalma os bebês e tal. Então, a gente tem que dominar isso, a gente tem que ter ciência disso, a gente tem que, sabe, entender o que realmente é criar um ambiente familiar que vai tornar os nossos bebês calmos e que vão fazer com que ele, calmo, durma melhor, durma bem, né? E assim, a trouxa durante todo o momento que ele tá dormindo, porque, gente, dentro da barriga ele tava todo o tempo apertado, ele dormia apertado. Então esse é um ambiente familiar. Então nós temos que dominar, sabe? Nós temos que olhar para esse conhecimento que é milenar, né? A gente tem aí no mínimo 2000 anos, né, que estão nos ensinando, já
Já está escrito há 2000 anos a forma correta de se lidar com o bebê, né? E não é à toa que os pastores chegaram lá e se admiraram com Jesus. Gente, eu duvido. Jesus era um bebê, sabe? Tudo bem, ele era o Deus, mas se ele fosse um bebê que estivesse chorando, berrando, talvez as pessoas não achariam ele tão bonitinho, vai. Porque um bebê recém-nascido que chora pelos pulmões não é. Eu te garanto que eu vi isso com esse meu amiguinho do hospital e, gente, era muito desesperador, assim, mesmo, de verdade. Então, a Maria, né, ela sabia, né, ela tinha esse domínio, ela já era um ensinamento, né, milenar que a gente foi perdendo ao longo dos tempos, ou ela foi inspirada, né, pelo Espírito Santo, deu esse conhecimento, que eu acredito nisso também, né, que ela foi, assim, inspirada, e isso ficou gravado lá, sabe? Eu sempre falo, gente, não tem nada na Bíblia que tá por acaso, nada, não tem uma vírgula lá que não tem um propósito, sabe? Tudo tá lá. E se a palavra de Deus faz questão de citar 2 vezes que a Maria enrolou Jesus e colocou numa manjedoura, e depois os anjos veio enfatizar, os anjos podiam ter falado pros pastores assim, ó, tá lá o menino, tá no estábulo, assim, a mãe dele, pra que falar que ele estava envolto num pano dentro de uma manjedoura? Ou seja, estava enfatizando algo que é muito precioso, porque realmente, de fato, gente, funciona. Eu vou te dizer quando é que trouxinha não funciona para o bebê e ruído branco não funciona para o bebê. Quando o bebê está extremamente exausto, cansado, aí realmente parece não funcionar, mas não é porque não funciona, é porque ele já está extremamente exausto. Eu tenho uma história legal com a Lúcia também, minha bebê, com 7 dias de vida, eu acho. Foi entre o primeiro e o 10º dia que a gente recebeu a visita da minha doula e de uns amigos lá em casa e tal. E aí eles vieram visitar a gente, tipo assim, 6 horas da tarde, no final da tarde, né? E eles acabaram ficando, são muito amigos, a gente gosta muito deles. E quando a gente viu, já era 8 horas da noite, a Lúcia não tinha feito a última soneca. Ela tinha ficado 2 horas acordadas, 2 horas. E eu já, né, macaca velha, falei assim, mãe, se prepara, porque vai ser muito choro mesmo. Ou a noite vai ser muito ruim, ou ela vai chorar muito. E aí eu fiz todo o ritual dela, ela já dormia assim sozinha. A gente já dava banho nela, dava mamar, eu enrolava ela, botava ela no escuro, ruído branco e saía do quarto. E aí eu fiz isso, coloquei ela, saí do quarto, não deu assim, acho que uns 3 minutos, ela começou a ir pra lá e pra cá e não conseguia dormir, daqui a pouco ela começou a chorar, daí eu entrei no quarto. Daí antes de entrar no quarto eu coloquei o cronômetro, falei, mãe, isso aqui é importante, e pedi pra eles, por favor, não entrem no quarto, porque isso vai agitar mais a Lúcia. Eu sabia que ela tava muito exausta, eu sabia que ela não ia, ela saiu toda da trouxa, né, ruído branco, escuridão, não tava nada funcionando. E aí eu fui, entrei, e eu não precisava dar peito, porque eu tinha acabado de dar peito há menos de 5 minutos, então eu sabia que não era fome, eu já conhecia a situação dela, né. É isso que a gente fala, de conhecer o recém-nascido, sabe, de conhecer o seu bebê, é isso que eu tô te falando, tô te contando a minha experiência aqui pra você entender como é que funciona, entendeu? E eu sabia o que tava acontecendo com ela tava muito exausta, ela tinha ficado, acho que 1h30 ou 2 horas acordada. Ela tinha até feito um cochilinho lá no braço da minha dor e tal, mas tipo coisa de 20 minutos estourando, entendeu? E aí eu entrei, eu fui com toda a minha calma, né? Porque a calma da mãe acalma o bebê, vocês já viram aí no meu perfil. E aí eu entrei no quarto, né? E eu peguei a Lúcia, tirei ela da tocha, peguei ela no colo e comecei a usar os outros mecanismos da calma, né? Então, balanço, passou um tempo, assim, pra mim pareceu muito tempo, eu dei mais um pouco de peito, ela não quis peito, aí eu via que o balanço tava irritando muito ela, aí eu falei assim, não, então o que eu preciso ficar com ela é só a minha calma. Aí eu enrolei ela na trouxa, deitei, assim, segurei ela, fiquei, tipo, assim, do ladinho dela deitada, né? Vamos, filha, você vai conseguir dormir, você tá muito exausta. E aí ela saía toda da trouxa, e aí eu botava ela na trouxa. Resumo, gente, foi choro, assim, muito grito mesmo, muito, que até eu falei, nossa, eu até tentei dar peito de novo pra ela, mas como ela não quis mamar, eu falei, não, descartei, não é peito, não é nada, não, e daí já dei. E aí, quando eu saí do quarto, né, minha mãe tava assim, meu marido desesperado, ela tá com alguma coisa, ela tá doente, não sei o que, eu falei assim, não, gente, calma, ela já dormiu, já tá tudo bem. E eu fui olhar no cronômetro, falei assim, ó, foram 16 minutos, pareceram umas 5 horas que a Lúcia chorou. Mas eu falei, ó, gente, foi 16 minutos, então não é muito tempo pra um bebê que ficou muito estimulado, muito exausto. E aí foi, tipo, a última vez, sabe? Nunca mais eles quiseram deixar a visita, nada. As visitas só vinham lá rapidinho, a gente já voltou na rotina. Então, assim,
você ter esse entendimento, você ter esse conhecimento e não sair apavorando pra tudo, sabe? E aí que eu chego, bom, então nós temos aí, né, pra finalizar, nós temos aí, tá quase acabando já, falta 10 minutos, tem muita coisa pra falar. Então aí a gente chega nos 3, né, então o que é uma rotina do recém-nascido? Mamada completa, janela do sono e conhecimento, respeito à janela do sono e conhecimento dos reflexos da calma e usar os reflexos da calma de forma eficaz, né? Então, usar o reflexo da calma, colocar o seu bebê na trouxa, colocar no escuro e colocar o ruído branco. Alguns bebês se acalmam só com a trouxa, mas alguns bebês precisam dos 3 e você precisa descobrir se o seu bebê precisa do ruído branco, da fralda, do ruído branco, da trouxinha e da escuridão. Então você precisa descobrir. Mas se você assim já tá muito topzera da galáxia, fala, não, Fran, eu já quero um bebê, quero uma rotina, não sei o que, já ouvi falar, realmente existe uma rotina que a gente chama de sequência de fatos que a gente tenta organizar pro nosso bebê, que é mamada, atividade, que com o recém-nascido ela é quase nula, quase não existe essa atividade. O que a gente chama de atividade, na verdade, é a troca de fralda, arroto, e sono, entendeu? Então, se você começar a seguir essa sequência, ela é uma boa sequência e ela dá base para a rotina que vai começar, de fato, aí com 3, 4 meses, né? Que a gente pode já começar a pensar mesmo numa rotina boa, colocar o nosso bebê, ajustar o nosso bebê. Então, quando a gente fala de recém-nascido, e se você quer dar um upgrade, né? Não quero dar um upgrade, eu já vi. Então, isso é muito legal de fazer e dá pra fazer. Lembrando que os nossos bebês não são robôs, né? Então, tem dia que dá certo, tem dia que não dá certo, tem hora que não dá certo. O importante é você sempre tentar. Então, se você escolheu fazer com que seu bebê tenha já essa sequência, né? Não, eu quero já fazer essa sequência. Mamada, atividade, sono, você pode. Se quiser dar um upgrade melhor ainda, começar a acordar de manhã mais ou menos no mesmo horário, também isso ajuda bastante, assim, já aí informando ao cérebro dele como que o relógio circadiano funciona e tal, então, isso é, tipo assim, vamos dizer, avançado da coisa, né, mas é preciso lembrar muito que você não se pode se frustrar se não dá certo, porque bebês recém-nascidos não são robôs, muitas coisas acontecem com eles de maneira diferente. E você precisa ter essa noção de que pode dar errado. Eles não são bebês, eles não são robôs, eles são bebês. Mas que você tentar todo dia é que faz a diferença, né? Não é você conquistar todo dia. Ai, Fran, hoje eu consegui só uma vez que meu bebê fizesse mamada, atividade e sono. Tudo bem, já valeu. Amanhã você tenta de novo, você continua tentando, né? Você continua se empenhando para que isso aconteça, tá bom? Então é isso que eu queria falar para vocês. Eu deixei uma caixinha de perguntas ontem, com perguntas de vocês sobre o que vocês queriam saber de recém-nascido, de sono e tudo mais. E aí agora eu vou tentar responder, porque geralmente o Instagram corta aí com 1 hora e pouco, mas eu vou tentar responder até a gente entrar no limite, até cair, tá bom? Se não der pra responder todas, eu respondo pra vocês nas caixinhas lá, eu respondo nos stories, respondo, enfim, no feed de alguma coisa, de alguma forma eu respondo pra vocês, tá bom? Mas no mais, eu já vou me despedir, falar um tchau pra vocês, pra quem veio aqui, muito obrigada, muito feliz, né? Vai ficar salva sim, vou deixar salva essa live, até mesmo porque a maioria das minhas mães, esse é um horário muito complicado, né? Principalmente porque tem o recém-nascido, para as mais interessadas. Para as mais interessadas, é um horário bem complicado, mas ele é bom pra mim, porque meus filhos já estão dormindo, eu posso ficar mais tranquila aqui, enfim, né? Não preciso ter muitas interrupções, tá? Mas, então, vou responder as perguntas, tá bom? A primeira pergunta é: quando o bebê é muito sonolento pra mamar, né? Então, quando a gente tem um bebê muito sonolento pra mamar, o que a gente faz, né? O que a gente pode fazer? Porque realmente, às vezes, dá um desespero, né? O bebê não mama, ou não. Primeiro ponto é você respeitar o que eu falei na aula aqui sobre a importância do bebê mamar descansado, né? Então, a primeira coisa que você olha é para a tua conduta. Como que eu estou conduzindo o meu bebê, né? Eu estou colocando ele para mamar no momento que ele tá mais descansado ou que ele tá muito cansado e não consegue mamar direito? Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, que bebês sonolentos
sonolentos é tipo capim, né? Muitos bebês são sonolentos mesmo. E aí você vai precisar dar trabalho mais, gente, dá trabalho. Bebê sonolento dá trabalho, mas é bom que ele dê trabalho quando tá recém-nascido do que depois, né? Então eu falo assim, é um trabalho bom, é um trabalho que é desgastante. Eu sei, você tá cansada, tá no puerpério, mas é um trabalho que ele dá muitos bons frutos, né? Ele dá muitos bons frutos num futuro muito próximo. Muito próximo, seu bebê já consegue ficar mais desperto, já consegue fazer mamadas completas. Então, assim, bebê muito sonolento pra mamar é o quê? Arranca a roupa, dá banho, na luz do sol, pode dar assim, se você tiver na sua casa uma varanda, onde você dá lá fora mesmo. Eu cansei de dar mamar pro meu filho, o meu primeiro filho era muito sonolento. Dá mamar assim na varanda, no sol torando, né, no calor, tira a roupa dele, ou então faz o contrário, leva ele pro ar-condicionado, liga o ar-condicionado bem frio, arranca toda a roupa dele, que daí ele vai acordar. Bebê com frio acorda e acorda muito rápido, né? Eles acordam, eles despertam pra caramba. Então, bebê com frio é ótimo pra dar de mamar, eles acordam. Então, se o bebê tá sonolento, arranca a roupa, mexe no pezinho, mexe na bochecha, né? Pode botar a mão, o dedo, limpa sua mão, desinfeta sua mão e bota na boquinha, que ativa o reflexo da sucção, e aí você já coloca no peito e aí ele volta a mamar. Então tem que se empenhar mesmo para o bebê mamar, porque é muito importante para ele também mamar. Então os bebês sonolentos, eles demoram mesmo para mamar, e pode ser que seja um bebê que vai terminar mamado e já ir direto pro berço, né? Então, eu lembro que o meu filho, com 2 semanas, teve vezes que eu demorava 45 minutos pra ele mamar. Nossa, era um sofrimento. Gente, era muito sofrimento, porque ele dormia muito. Era muito, assim, desesperador, sabe? Eu chegava, às vezes, até de ficar irritada, né? E aí, eu ficava irritada com ele, sabe? Eu ficava Mas assim, gerou bons frutos, né? Eu lembro que com 3 semanas ele já mamava super bem, e aí ele já começou a mamar melhor, tá bom? Então, bebê sonolento a gente faz isso. Outra pergunta. Bebê que dorme no peito, ninando e balançando bastante, vai viciar, criar hábitos? Gente, até os 3 meses de idade, a gente fala que bebê não cria hábito pra nada, não vicia em nada, entendeu? O grande problema de você balançar o seu bebê ou ninar ele e fazê-lo sempre assim, vai fazer com que você perca a oportunidade de expor o seu bebê a outras formas de dormir, né? A outras formas de alcançar o sono. Então, não há problema em o seu bebê dormir... o seu bebê dormir no seu colo, mas se ele dormir só no seu colo, como é que você vai expor ele? Então é bom, essa é uma idade boa para expor o nosso bebê a todo tipo de situação, e isso traz vantagens muito grandes, tá bom? Então não vicia, não dá, sabe? Pode criar hábitos, porque afinal de contas, quando ele chegar com 3 meses, ele já vai ter aí milhares de vezes dormindo, né, no colo. Então o hábito, ele não começa aos 3 meses, ele construiu ao longo dos 3 meses, né? Então ele não cria um hábito, mas se passar dos 3 meses, ali já vai consolidando alguma coisa. Então não vicia e não cria hábitos, mas se você fizer só a mesma coisa, aí você, no futuro muito próximo, com 4, 5 meses, você talvez terá um problema, principalmente se você tiver um bebê pesadão, né? Porque daí o problema de dormir no colo é que depois eles vão ficando pesados e dói muito a coluna da gente, tá bom? Outra pergunta, dormir no claro, só no claro procede? Até quando dormir no claro para sempre? Gente, olha, eu vou te falar assim, relógio circadiano, ele consegue ser ajustado com um pouco de tempo que você expõe o seu bebê, tá bom? Então, eu não, assim, meu filho fazia isso, com a minha filha eu já não fazia mais, tá? Eu, assim, acordou de manhã, eu já dava mamar pra ela na luz do sol, já deixava ela rotando na luz do sol, chegou 40 minutos, 50 minutos, escuro, ruído branco, né, e trouxinha, tá? Porque o nosso relógio circadiano, ele não precisa ficar 24 horas na luz, ele precisa ser exposto várias vezes à luz para que ele vá se regularizando, entendeu? Então o relógio circadiano, ou seja, essa ideia de dormir no claro, para ele entender que é dia e é noite, a gente consegue num quarto assim, parcialmente escuro, né? Então não precisa ser totalmente escuro, pode deixar ali uma frestinha de luz, quando ele acordar, você abre toda a janela, deixa ele exposto à luz. Isso já é suficiente para regular o relógio circadiano, tá? Não precisa fazer todas as sonecas no claro, não, deixar o menino o dia todo no claro, porque isso inclusive pode piorar o sono de muitos bebês à noite, né? Fazer o efeito rebote, ele não dorme direito porque não tem o escuro, o cérebro dele fica ativo, sabe? Fica muito acordado, mesmo dormindo, e aí a noite fica muito ruim, entendeu? Então isso não procede, tá? Pode botar ele no escurinho ou pelo menos assim no breu.
E a última pergunta é: tenho dificuldades com cólica, refluxos, gases. Como identificar um remédio, usar ou não usar? Gente, olha, cólica é um negócio que precisa de uma aula inteira sobre cólica, refluxo, tá? Alergia, proteína do leite. Então, eu só quis, assim, tipo, trazer a pergunta aqui porque vocês me fizeram, mas eu já deixo aqui pra vocês o convite para uma próxima aula. Vou criar uma próxima aula. Precisa, assim, de pelo menos uma meia hora para eu responder essa pergunta, tá bom? E sobre não usar ou usar remédio, assim, eu particularmente, eu não gosto de ver meu filho passando mal. Se você testou o remédio, Colicalme ou até outras coisas, outros remédios que tem aí, simeticona, e tá surtindo efeito pro seu bebê, se a cólica dele passa com esses remédios, use-os. Ponto final, né? Então a minha filha tinha episódio de gases e eu usava simeticona e tá tudo certo, entendeu? E aí melhorou, e depois passou, e isso, assim caminha a humanidade. Então, tente sempre resolver o problema do seu bebê. Agora, se você tá dando Colicalme, tá dando simeticona, tá dando não sei o que, fungicória, esse monte de coisa que tem aí, e ainda assim não tá resolvendo, aí você tem que investigar melhor. Tá? Você tem que investigar melhor pra ver se aí não é um refluxo oculto, se não é uma alergia à proteína do leite, ou se não é uma cólica, mas é advinda de outros fatores que não sejam necessariamente refluxo ou alergia ou intolerância. Tá bom? Ufa! Hein? Gente, muito obrigada mesmo, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus.